Muito boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta a sessão de julgamento do egresso Tribunal Regional Eleitoral do dia 30 de janeiro de 2025. Sem impugnação, declaro aprovadas as atas das sessões presencial do dia 21 de janeiro e do plenário virtual dos dias 22, 23, 24, 27, 28 e 29 de janeiro, todos de 2025. Há comunicações da escola? Da escola. Por não, doutor. Boa tarde, presidente. Cumprimento a Excelência, cumprimento os membros desta corte, todos os advogados presentes, aqueles que nos assistem virtualmente, pessoal da comunicação social, servidores. Eu queria anunciar, presidente, que abrimos o período de submissão de artigos científicos para o periódico da revista Justiça Eleitoral em Debate. A novidade dessa vez é que será a primeira edição da revista após a contratação e a implantação do Open Journal System, que é um sistema OJS de operação do fluxo editorial, que fez com que a revista pudesse galgar uma qualificação melhor para a captação de artigos dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. Então, é o legado da vossa gestão e da escola, capitaneada pela presidência, e queria fazer esse anúncio. Todas as submissões devem ser realizadas no novo site da revista até o dia 28 de fevereiro. As edições anteriores já estão disponíveis no site. Nosso dossiê temático desta edição é Cidadania Virtual, o debate público em tempos de plataformização. Mas a revista recebe ainda artigos em sistema de fluxo contínuo, desde que tratem de temas eleitorais ou direitos humanos. Então, convidamos a todos e a todas a acessarem o novo site e submeterem os artigos de seus temas de pesquisa e estudo. Muito obrigada. Muito obrigado. Plataformização? Ótimo. Bom, chama julgamento número 1 da pauta presencial, representação especial, processo 606.576.54, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Cláudio Bonfim de Castro Silva, Tiago Pampolha Gonçalves, doutora Ana Beatriz Vogel Pinheiro. O Ministério Público faz um pedido de 20 minutos de sustentação. Os doutores advogados concordam em aumentar o prazo? Pois não. Então, doutor Damião também. Então, está deferido o pedido do Ministério Público. Obrigada, senhor presidente. Procuradora, para a sua sustentação. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem cumprimento todos os excelentíssimos embargadores eleitorais, senhores advogados, serventuários e todos os que nos assistem. A Procuradoria Regional Eleitoral ajuizou a presente representação especial com base no procedimento preparatório eleitoral instaurado após recebimento de relatórios de conhecimentos extraídos do sistema Sisconta Eleitoral, módulo Conta Suja, relacionados à prestação de contas da campanha dos candidatos eleitos aos cargos de governador e vice-governador deste Estado, Cláudio Bonfim de Castro Silva e Tiago Pampolha Gonçalves. Das informações constantes nos referidos relatórios, além das empresas identificadas no Sisconta com número reduzido de funcionários, o que poderia caracterizar a falta de capacidade operacional, o órgão técnico desse tribunal, ao confeccionar o relatório de análise complementar, identificou diversas irregularidades nas empresas fornecedoras de bens e serviços à campanha dos representados. Este órgão ministerial requereu e obteve o afastamento do sigilo bancário das empresas Sincloc, Car Service, W Car Service, Locação de Veículos e Eventos, Vitória Comunicação, 8EM7 e Posto No Recreio. Os relatórios bancários do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, SIMBA, instruíram os autos e comprovaram as suspeitas que embasaram a inicial. Desde já, requer a rejeição de todas as preliminares suscitadas. No mérito, sustento a prática de gasto ilícito de recursos para fins eleitorais pelos representados nas eleições de 2022, pela malversação dos recursos públicos destinados à campanha eleitoral deles, cujas provas e informações bancárias obtidas das principais empresas contratadas para supostamente prestar
prestar os serviços para a campanha, revelou, em resumo, que algumas sequer possuíam sede física, outras sem capacidade operacional para prestar um serviço, ou outras ainda que subcontrataram com indícios de custos recontratados por valores bem menores do que efetivamente receberam. Todas juntas abocanharam dos repasses públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por meio dos representados, a exorbitante cifra de quase 11 milhões de reais. Ressalta a independência do objeto e tramitação entre a prestação de contas eleitorais e a presente representação, com base no sedimentado entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que, em prestação de contas, abre aspas, a avaliação levada a cabo pela Justiça Eleitoral não se presta a conferir um atestado de regularidade ou de licitude a todas as movimentações financeiras relativas a determinada campanha eleitoral, limitando-se estritamente ao exame da consistência atuarial das respectivas contas, considerados os registros contábeis juntados aos autos. Apesar das contas de campanha dos representados terem sido aprovadas com ressalvas, em nada prejudica a presente representação, cuja finalidade é demonstrar a ocorrência de gastos ilícitos de recursos públicos na campanha eleitoral dos mesmos. Entendimento, inclusive, citado na própria ementa do acórdão que aprovou com ressalvas as contas em tela. Ainda que documentos fiscais tenham sido apresentados, contratos, notas fiscais, etc., suficientes para a prestação de contas, não são para demonstrar a efetiva prestação e execução dos serviços, tal como contratados. É o que se desvendou neste caso. A gravidade das condutas praticadas e a potencialidade de afetação do certame eleitoral são evidentes. A totalidade de quase 11 milhões de reais em irregularidades na campanha eleitoral dos representados, cuja finalidade e efetiva destinação não foram comprovados, de um total de recursos públicos recebidos de quase 15 milhões. Ainda que se considerasse o total de gastos de cerca de 17 milhões, corresponderia a 56%, mais da metade dos valores públicos recebidos, que não foram correta e comprovadamente utilizados para o fomento de suas campanhas, em um universo dos quais 91% das receitas por eles recebidas foram do FEFEC. A empresa Sincloc foi contratada entre agosto e outubro de 2022 para a prestação de serviços de terceirização de pessoal na campanha pelo vultoso valor de cerca de 6 milhões de reais, segundo a prestação de contas preliminar. Na final, os representados informaram o ajuste e repactuaram o valor para quase 5 milhões. Conforme o parecer da CEPA, totalizou um valor pago com recurso do FEFEC de cerca de 4 milhões e 200 mil reais, confirmados pela quebra bancária. Nessa consta, o recebimento por Lucilena Siqueira, sócia da Sincloc, que ingressou na empresa às vésperas do período eleitoral, transferências bancárias como pessoa física de quase 2 milhões e 600 mil reais no período abrangido pelo contrato entre a Sincloc e a campanha dos representados. Em 21 de julho de 2022, às vésperas do período eleitoral, o comando da empresa foi transferido para a Lucilena, uma senhora de 65 anos, que além de nunca ter trabalhado, curiosamente, é genitora do então supervisor administrativo da empresa P5 Soluções, Fábio Siqueira. Reportagem publicada em junho de 2024 pelo portal de notícias G1 da Rede Globo noticiou que Fábio Siqueira é casado com Evandresa Henrique, sócia administradora da Sincloc até abril de 2022, da qual se afastou para concorrer ao cargo de deputado estadual pelo Partido União, aliado ao Partido dos Representados. Evandresa Henrique recebeu da Sincloc o valor de 57 mil reais em setembro de 2022, quando já não era mais sócia da Sincloc. E Fábio Siqueira, seu esposo, 35 mil, sem qualquer relação com a Sincloc, mas sempre após os recebimentos pela empresa dos valores de campanha em tela. Evandresa intermediou ainda depósitos da Sincloc por meio da chave Pix com seu endereço de e-mail profissional destinados a P5 Soluções, no valor de 445 mil reais, sempre no período correspondente ao efetivamente pago pela campanha dos representados da Sincloc. Como se não bastasse, houve um repasse da Sincloc para P5 Soluções, da qual a Sincloc foi sócia até janeiro de 2019, de quase 2 milhões e 600 mil reais, sem que a P5 Soluções fosse subcontratada. Ademais, o endereço no contrato como sede da empresa, em todos os documentos fiscais em Duque de Caxias, é um endereço residencial, o que foi confirmado pelo relatório de pesquisa na reportagem da Rede Globo, na qual a própria moradora da suposta sede da empresa afirmou desconhecer qualquer empresa no local. Mesma situação de outro endereço de uma das notas fiscais, que também é residencial. Ou seja, dos extratos bancários juntados aos autos, bem como das informações já constantes da inicial, a empresa contratada inicialmente por 6 milhões recebeu 4 milhões e 200 mil reais, mas não existia até outubro de 2022. As grandes movimentações financeiras ocorreram só no período do contrato com a campanha dos representados. As demais transferências foram de período eleitoral, são de valores módicos.
E, segundo a CEPA, o custo final dos serviços foi muito elevado e, pelo princípio da economicidade, não se justificaria. Toda a situação narrada, corroborada pela prova bancária, demonstra uma tentativa de mascarar a destinação do vultoso montante pago à referida empresa, contratada para realizar supostos serviços de fornecimento de mão de obra de 700 temporários, não existia até outubro de 2022, destinou mais da metade dos 4 milhões e 200 mil reais recebidos, 2 milhões e 600 mil reais, à sócia majoritária, nitidamente uma laranja, como consta da reportagem citada, fora os valores pagos para a P5 Soluções, estranha à prestação de contas. As empresas Car Service e W Car Service Locação de Veículos, contratadas para a locação de veículos com motorista, receberam a primeira R$ 970 mil e a segunda R$ 760 entre agosto e outubro de 2022. Os sócios da empresa Car Service são Marcelo e Rodrigo Santos da Rocha, filhos de Vanderlei Lopes da Rocha, sócio da W Car Service, que aparece apenas na prestação de contas final com um contrato de cerca de R$ 740 mil pagos com recursos do FEFEC. A campanha dos representados foi o primeiro e o segundo maior depositante de valores para as empresas familiares, Car e W Car Service. No entanto, o endereço de sede em comum de ambas não foi localizado mediante diligência in loco. Ou seja, considerando os valores recebidos e supostos na existência de ambas as empresas, ao menos fisicamente, sem qualquer prova de que houve prestação de serviço, conclui-se também pelos gastos ilícitos dos valores pagos a ambas as empresas pela campanha dos representados. A terceira empresa, MN Seixas Automóveis, contratada também para aluguel de veículos, por sua vez, teve seu contrato entre agosto e outubro de 2022, recebeu cerca de R$ 500 mil pela contratação de 30 carros, mas sem estrutura visível. As três empresas contratadas por locação de veículos com motorista possuem como atividade secundária, entre diversas outras bem distintas, a locação de automóveis sem condutor, situação que denota a ausência de capacidade operacional das mesmas para receberem valor pago de R$ 2 milhões e 200 mil. Não é crível que as supostas contratações possam ter existido, ainda mais com motoristas. Apenas demonstra o tamanho gigante da mal aplicação de recursos do FEFEC pelos representados. O contrato com a empresa de comunicação Vitoriace abrangeu serviços internos pela contratada e externos por fornecedores subcontratados e recebeu R$ 4 milhões e 500 mil. Na prestação de contas final, foi informado um ajuste, passando o valor final para quase 7 milhões, um aumento de 52%, sem especificação de motivo e comprovação para o ajuste desmedido de mais de 3 milhões, por serviços prestados pela empresa Vitoriace e outros 3 milhões e meio por terceiros subcontratados. A empresa 8EM7 também foi contratada diretamente pela campanha para serviços de criação, concepção e produção de campanha digital, no valor de R$ 400 mil, criada em 2020 com capital social de R$ 100 mil, não possui empregados cadastrados e também foi subcontratada pela Vitoriace. A agência Aero foi contratada para serviço de publicidade por R$ 580 mil na prestação preliminar. Na final, foi informado um ajuste para que os trabalhos se concentrassem na Vitoriace e, por fim, foi pago R$ 200 mil a menos com recursos do FEFEC. Criada em junho de 2022 com capital de R$ 200 mil e ter as suas atividades contratuais confundidas, não possui qualquer empregado ou colaborador cadastrado, o que revela a ausência de capacidade operacional para a execução de atividades propagandistas, sejam aquelas contratadas diretamente ou via subcontratação pela Vitoriace. Aliás, nem há contrato de prestação de serviços entre ambas. A CEPA identificou semelhança entre os contratos da Vitoriace, a 8EM7 e a Aero, sem constatar separação dos trabalhos executados por cada uma das empresas, tampouco a efetiva comprovação dos serviços prestados, sejam antes ou após a concentração dos serviços por aquela. Segundo a CEPA, os representados optaram por reduzir os contratos da Aero e da 8EM7 em R$ 200 mil para cada uma, para supostamente concentrar os serviços na Vitoriace, mas a redução de 400 mil ocasionou o aumento contratual para a Vitoriace de R$ 2 milhões e 300 mil, sem qualquer efetiva comprovação das atividades executadas em caráter especializado e individualizado, a justificar um aumento de R$ 1 milhão e 900 mil. Em relação ao posto no Novo Recreio, a partir da quebra bancária, apesar de constar como prestador de serviço da campanha, o sistema Cisbajude não localizou nenhum relacionamento bancário. A ausência de conta corrente ou outros serviços bancários por referido CNPJ no Sistema Bancário Nacional significa que os representados não pagaram pelos serviços supostamente prestados pelo posto de forma oficial, apesar da nota fiscal.
O endereço cadastrado na Receita Federal, na Rua 25, Jardim Primavera, Duque de Caxias, se trata de endereço residencial, em área de comunidade com barricadas e muros, com inscrições alusivas à facção criminosa, cujos residentes questionados afirmaram que nunca souberam da existência de posto de gasolina naquele local, segundo diligência in loco realizada pelo Grupo de Apoio aos Promotores. A informação do Sistema Nacional Bancário confirma que, para além de o posto do Novo Recreio não existir fisicamente, não se sabe quais serviços nem a quem foram pagos os valores com recursos do FEFEC, retificados de 39 mil para quase 7 mil reais. A imagem de um posto de gasolina Meta, que consta dos autos, que seria o novo posto, Novo Recreio, nada prova. Isso porque, para além da fotografia não conter junto à sua descrição o nome da rua em questão, ainda que tenha ocorrido alteração no nome da rua, também alegado, a identificação não fez surgir um posto de gasolina nela, pelo menos não em 2022. Não resta dúvidas de que os representados se beneficiaram pelos gastos ilícitos de recursos públicos em prol de suas campanhas, a fim de lograrem êxito na reeleição ao governo do Estado nas eleições de 2022. A configuração clara da infração caracterizada pelos gastos ilícitos de recursos públicos para suas campanhas previstas no artigo 30A da Lei Eleitoral visa que as campanhas políticas se desenvolvam e sejam financiadas de forma escorreita e transparente, de acordo com os parâmetros legais, a permitir que a disputa eleitoral transcorra de maneira saudável e isonômica entre todos os concorrentes. Os gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, materializada na prestação de contas apresentada pelos representados, demonstram total desrespeito à corrida eleitoral, que se traduz em gravidade suficiente para configurar os gastos ilícitos de recursos com potencialidade de afetação do pleito de 2022, e não como meras falhas formais ou improbidades de natureza contábil. Pelo exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pela rejeição integral das preliminares suscitadas e, no mérito, firme na inicial e nas provas produzidas, requer a procedência dos pedidos para reconhecer a prática de gastos ilícitos de recursos públicos para fins eleitorais, com a consequente cassação dos diplomas dos representados eleitos, e como efeito reflexo da condenação judicial, a anotação de inelegibilidade pelo período de 8 anos subsequentes às eleições de 2022. Muito obrigado, doutora procuradora. Com a palavra, doutor advogado do primeiro representado. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, excelentíssimas desembargadoras, excelentíssimos desembargadores, excelentíssima procuradora regional eleitoral. A representação trata de suposta violação ao artigo 30A, cujo dispositivo fala sobre arrecadação e gastos de recursos. Em relação à arrecadação de recursos, o Ministério Público jamais falou sobre qualquer ilegalidade. E, da mesma forma, o Ministério Público jamais falou em gastos ilícitos relativos a gastos não declarados na campanha. A acusação se concentra nos gastos declarados na campanha e devidamente comprovados e arrolados na prestação de contas de campanha. O Ministério Público se concentra na suposta inidoneidade dos fornecedores e dos prestadores de serviço e utiliza como base relatórios preparados unilateralmente pela acusação. Na petição inicial, o Ministério Público pugna pela produção de prova pericial, o que foi absolutamente de concordância dos representados. No curso da ação, após a quebra de sigilo bancário e fiscal de pessoas jurídicas que sequer são parte no processo, o Ministério Público desiste da prova pericial e se dá por satisfeito com os relatórios produzidos unilateralmente pela acusação. Então, não há uma prova pericial aqui nos autos. Eu escutei atentamente a sustentação da acusação e fala de, por exemplo, da fotografia do posto. Da mesma forma que a acusação mostra uma fotografia onde não tem posto, a defesa mostra uma fotografia de onde tem posto. O posto de gasolina, o posto Novo Recreio, vem aos autos e justifica que o endereço suscitado pela acusação está errado. O próprio posto de gasolina veio aos autos e explicou isso. Então, o Ministério Público não conseguiu comprovar absolutamente nenhuma das imputações contidas na inicial. A quebra de sigilo bancário de todas as pessoas jurídicas demonstra exatamente o que a defesa sempre sustentou. O Ministério Público fala que a empresa Sanklock recebeu, primeiro seria 6 milhões de reais, é uma previsão de gastos de uma campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral se realiza em 45 dias. 14 partidos coligados. Uma movimentação de 19 milhões de reais. É absolutamente inviável
inviável um partido político, ou uma coligação de 14 partidos políticos, ter um sistema de folha de pagamento para contratar. Não foram 700 colaboradores, como foi dito pela acusação, foram 1.900, quando a resolução do TSE permitiria até 10 mil colaboradores para uma campanha de governador do estado do Rio de Janeiro. Foram 1.900 pessoas contratadas. E essas 1.900 pessoas contratadas estão todas, absolutamente todas, devidamente identificadas nos extratos bancários da empresa contratada para terceirização de mão de obra, que é algo absolutamente lícito e ressaltado pelo próprio parecer daqui do tribunal, parecer do corpo técnico, contábil, dizendo que é absolutamente ilícito contratar uma empresa de terceirização de mão de obra. O Ministério Público insiste, e foi juntado pela defesa, mas não foi lido pela acusação, que transferiu 2 milhões e pouco para a sócia da empresa, para a pessoa física. Foi juntada a declaração do Banco Cora, que o Banco Cora, que recebeu esses 2 milhões e poucos reais, não abre conta para a pessoa física. A conta da própria pessoa jurídica, Sanklock, que dividiu os recursos recebidos da campanha para poder pagar as 1.900 pessoas através de 2 contas distintas, por questão de logística. Está dito nos autos pela própria empresa, está juntada a declaração do banco. E aqui se insiste em falar que a senhora de sócia, ela é sócia, recebeu 2 milhões. Que está comprovado nos autos de forma cabal. A empresa Sanklock, após notificação da defesa, apresentou uma série de justificativas e documentos por ela não ser parte no processo. Imagina quebrar o sigilo bancário de uma pessoa jurídica que tem vários outros clientes. Ela veio, respondeu e foi anexada aos autos que ela tem outras. Em 2022 teve outros 8 clientes que pagaram a ela por seus serviços, cerca de 900 e poucos mil reais. Ela existe desde 2014, não é desde 2022. Que durante o período da pandemia realmente teve que transferir a sede dela do centro para Duque de Caxias e depois foi para a Ilha do Governador, uma empresa de terceirização de mão de obra em plena pandemia em 2020. Poderia quebrar. Ela mostra a movimentação financeira dela de 2021, de cerca de 2 milhões de reais, salvo engano, está nos autos. Então, a empresa demonstra que todo o dinheiro recebido pela campanha foi repassado para as pessoas que trabalharam nas ruas, distribuindo panfleto, segurando bandeira, fazendo uma caminhada. Isso é natural numa campanha político-eleitoral. A outra questão trazida aos autos diz respeito à locação de veículos, que, em tese, os veículos não poderiam ser locados com motorista. Que conexão, que link isso tem com a lisura do pleito eleitoral? Se a própria prestação de contas, ao analisar isso, já foi analisado pela prestação de contas, por vossas excelências, um acordo que foi julgadas, aprovadas as contas por unanimidade, essa parte de todos esses fatos aqui trazidos, não houve recurso do Ministério Público. Há um trânsito julgado da prestação de contas em relação a esses mesmos fatos. O recurso do Ministério Público versa exclusivamente sobre panfletos relacionados a candidatos proporcionais, que não é objeto dessa ação. A presunção de legalidade da arrecadação e aplicação de recursos na campanha ao governo do Estado é ainda maior. E aqui a defesa fez questão de permitir que toda a dilação probatória, e aqui a demora no julgamento, não se deu por conta da defesa. Se deu por conta de todas as provas requeridas pelo Ministério Público e aceitas pela defesa a todo tempo. A todo tempo. Em nenhum momento a defesa recorreu de pedido de quebra de sigilo bancário de quem quer que seja. Em nenhum momento. E permitiu que toda a prova pudesse ser produzida. Ao contrário, a defesa foi aos seus fornecedores e explicou, notificou. Olha, tem aqui a quebra do sigilo bancário, sua conta está aqui, está falando que a P5 recebeu 2 milhões. A empresa vem e diz, não, a P5 não recebeu 2 milhões. Essa conta é da própria Sanklock. A P5 recebeu 260 e poucos mil reais por conta de locação de veículos, como está aqui no nosso livro contábil diário. E traz o livro contábil diário. Não foram 2 milhões e poucos transferidos nem para a pessoa física, nem para a P5. A P5 recebeu 200 e poucos mil reais de locação de veículos. Isso está dito. Ah, tem sócios que são parentes entre si. Qual a ilegalidade que tem nisso?
nessa relação de parentesco entre sócio e pessoas jurídicas prestando serviço numa campanha? Nenhum. O Estudo Memoriais para Vossas Excelências e o Acordo da Prestação de Contas, o Acordo da Prestação de Contas analisa e diz que os serviços foram efetivamente prestados de locação de veículos, inclusive com motorista. Isso não é nenhum ilícito eleitoral. Não está no KNAI, foi incluído no KNAI depois da empresa. Isso não é um problema eleitoral, isso não interfere na lisura do pleito, na igualdade na disputa. A despesa está declarada, a despesa é lícita, pode ser paga com recursos do fundo. Então isso não tem nada, absolutamente nada na questão eleitoral. Em relação às empresas de comunicação. E aqui, a acusação mostra um absoluto desconhecimento da realidade de uma campanha eleitoral. Os profissionais de comunicação numa campanha eleitoral, eles prestam serviços normalmente para mais de uma campanha. No caso aqui, foi um profissional renomado, chamado Paulo Vasconcelos. Ele abre a empresa Vitoriace em 2022, para exclusivamente receber e pagar as despesas dessa campanha de governador. Ele, nesse ano, atuou também para a campanha do candidato a governador em Minas Gerais, salvo engano. Ele abriu uma SPE para cuidar daquela campanha. Um experimentado, um reconhecido, um vasto e notório conhecimento na área de comunicação e marketing, dizer que 11 milhões foram abocanhados com todo o material de produção de televisão, rádio, mídias sociais, anexados na prestação de contas, links presentes nos autos, toda a propaganda eleitoral de rádio e televisão dessa chapa foi paga com que dinheiro, então? E esse dinheiro da Vitoriace foi para isso. Toda a propaganda eleitoral que Vossas Excelências ou a composição anterior julgou, de direito de resposta, representações, teve um custo. E esse custo está aqui, na produção da Vitoriace. Dizer que a Vitoriace recebeu recurso e não prestou serviço são fatos sabidamente verídicos. São fatos sabidamente verídicos. E dizer que outras duas empresas de comunicação prestaram serviços similares, Arrow e 8 em 7, ou campanha de governador, que vai ter uma única empresa de comunicação. Quem conhece um pouco de comunicação sabe. Uma parte cuida da assessoria de imprensa, outra parte cuida de televisão, outra parte cuida de rádio, outra parte cuida de mídias sociais, outra cuida de panfletaria, papelaria, para fazer os panfletos. Se divide o trabalho. Outro cuida de impulsionamento na internet. Isso é natural, isso é comum. A Vitoriace contratou uma outra pessoa jurídica para prestar serviço internamente. Isso não é ilegal. Isso não é ilegal. Subcontratar um serviço para prestar serviço de comunicação e marketing. Uma dessas empresas aqui, a Aero, foi contratada agora para a campanha do Eduardo Paes, em 2024. É uma empresa. Ela tem expertise na campanha. Aumentou o faturamento da empresa na campanha, é óbvio. Se a empresa tem como expertise trabalhar em campanhas eleitorais, é óbvio que durante o período eleitoral vai receber mais. Isso é natural. Isso é natural para qualquer fornecedor e prestador de serviço. Então, as acusações, elas versam sobre situações que um vídeo que foi no endereço tal, não tem perícia. Não tem perícia, não tem uma diligência pedida à corte para verificar um endereço. Tem um vídeo, tem uma foto. O dinheiro foi para a conta da pessoa física. Se junta o documento do banco dizendo que é a conta da pessoa jurídica, se insiste dizendo que é da pessoa física. A acusação aqui pediu a prova pericial e desistiu no meio do processo. A defesa concordou com a prova pericial. Se a defesa, presidente, insiste na produção de prova pericial, é dizer que estava querendo atrasar o processo. O que a defesa fez? A defesa pediu um prazo de 30 dias apenas para poder juntar um laudo técnico contrapondo as informações contábeis, enquanto o Ministério Público teve meses e meses e meses para fazer um relatório equivocado, com informações de contas bancárias que não são daquelas pessoas que estão ali listadas. Não são daquelas pessoas. Então, o que se tem aqui, para concluir, e obviamente aqui o tempo é muito curto, e eu já tomei um pouco do tempo do meu dileto colega, é que não houve arrecadação ilícita de recursos, não houve... Desculpa interrompê-lo. 20 minutos para cada um. Ah, é? É. Então, estou mais tranquilo, presidente. Bruno também ficou mais tranquilo agora. Então, não houve, mas eu já vou concluir, presidente, eu não vou gastar o tempo todo, porque eu já falei o que eu precisava.
Não houve arrecadação ilícita de recursos. Isso também não está na acusação. Não houve gastos não declarados e não contabilizados de recursos. Também não está na acusação. E os gastos declarados e devidamente contabilizados estão comprovados. Toda a prova produzida nesses autos ratificou a defesa. Tanto é verdade que as alegações finais da acusação são exatamente iguais à petição inicial. Então, eminentes julgadores, por todas essas razões aqui, é que se requer que seja julgado improcedente o pedido. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor advogado do segundo representado. Excelentíssimo senhor presidente, eminente desembargador Henrique de Andrade Figueira, excelentíssimo senhor relator, eminente magistrado Rafael Estrela, eminentes integrantes que compõem o egrégio Tribunal Regional Eleitoral, ilustres representantes do Ministério Público, senhores servidores, estimados. Alô? Oi, desculpe. Estimados colegas aqui presentes. Eminentes embargadores, a defesa técnica do vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha, vai iniciar colocando a questão no seu devido foco. A ação que foi proposta pelo nobre Ministério Público é uma ação fundada no artigo 30A da Lei 9.504, que versa sobre arrecadação e gastos ilícitos de recursos públicos. Essa discussão trazida pelo nobre Ministério Público, desafiando o procedimento de prestação de contas que foi submetido ao escrutínio da Corte e que foi objeto de aprovação, em que os órgãos técnicos do Tribunal Regional Eleitoral, em que todos esses tópicos ventilados foram objeto de aprovação dessas contas, com ressalvas, verificando-se que não havia nenhuma discrepância, nenhum desencontro, nenhuma vicissitude que pudesse gerar a reprovação daquelas contas, foi repelida por essa egrégia corte e chancelada. O que é importante que se diga? A divergência em relação a relações familiares, a divergência em relação a carro com motorista ou sem motorista, todas essas questões trazidas, a localização ou não de um posto de gasolina, não se prestam a fundamentar uma causa de pedir que possa ensejar um pedido de cassação do governador e do vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, retirando o mandato dos representados. Não. Essa causa de pedir, com esses fundamentos, com esses fatos apontados, que nem de longe restaram comprovados, porque é bom que se diga que há verificação da coincidência, da conformidade entre as despesas que foram realizadas, notas fiscais, comprovantes, apontamentos de números correlacionados aos itens que são objetos da causa de pedir. Nada disso é um simulacro, nada disso é imaginário, nada disso é fruto de uma invencionice. O Ministério Público pode fazer apontamentos, eventualmente, de divergências dentro de uma outra perspectiva, mas está fugindo inteiramente daquilo que atrai a incidência da norma, daquilo que preconiza a jurisprudência do TSE, que só permite a acolhida da sanção trazida no artigo 30A quando se verifica uma perspectiva de gravidade, de má-fé ostensiva, num juízo de proporcionalidade em que esses gastos ou essa arrecadação de recursos implica no comprometimento do pleito. É essa a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, como de todos os tribunais regionais eleitorais aqui, alhures estampadas
pelo que o Tribunal Superior Eleitoral decide permanentemente nos acórdãos que profere. Então, a primeira questão que se coloca de forma muito clara e objetiva é a seguinte: os fatos trazidos pela ilustre Procuradora Regional Eleitoral, que nem de longe conseguiu encartar no processo prova robusta, pedir a cassação do mandato conquistado no primeiro turno, no universo de milhões de eleitores, dentro de um mandato de governador do Estado do Rio de Janeiro e de vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, não tem essa prova robusta, não tem essa gravidade, não tem essa má-fé estampada, não tem nenhum dos elementos que permitem a aplicação do artigo 30A da Lei 9.504 com a consequência jurídica que a nobre Procuradoria Regional Eleitoral pretende atribuir. Aliás, é bom que se diga isso de forma muito franca e leal, dentro da importância do papel do nobre Ministério Público Eleitoral, após a instrução levada a efeito nesse processo, que foi uma instrução ampla, uma instrução exaustiva, uma instrução que não teve restrições dentro da perspectiva de diligências, de requerimentos e etc. O que se esperava era que o próprio Ministério Público, em vista do acórdão que já havia na aprovação das contas e da ausência de qualquer elemento que desconstituísse aquelas conclusões ou que levasse a corroborar uma prova do fato constitutivo do direito que se alega na petição inicial, nasce pela improcedência dessa representação fundada no artigo 30A, que tem contornos tão específicos, tão restritos e tão próprios. Eu, para ilustrar com todas as vênias a manifesta improcedência da postulação apresentada pelo Ministério Público, no caso de aqui que se cuida, falando novamente com muita franqueza e lealdade, veja-se que o Ministério Público pede a inelegibilidade do vice-governador Tiago Pampolha. O vice-governador Tiago Pampolha assumiu a posição de vice-governador há aproximadamente 20 dias do pleito. 20 dias do pleito. A inelegibilidade, todos sabem, é um ato personalíssimo. Num outro precedente aqui do tribunal, que foi julgado, naquele próprio caso, o próprio Ministério Público pediu a absolvição do vice-governador na pena de inelegibilidade, que é uma pena personalíssima. Aqui, no caso do caso em tela, o Ministério Público sequer verificou essa circunstância, demonstrando uma postulação estandartizada, divorciada daquilo que consta dos autos do processo e da respectiva individualização e da respectiva análise da prova que deveria ter sido feita em toda a instrução desse processo. A verdade, eminentes embargadores, é a seguinte: não há prova robusta, não há que se falar em incidência do artigo 30A, consubstanciaria uma ilegalidade brutal a cassação do mandato da chapa do governador e do vice-governador, no caso de que se cuida. A ação do 30A, como posta e fim da instrução, é manifestamente improcedente, com todas as vênias, e renovando as homenagens ao egrégio colegiado, é isso que se espera no julgamento que será proferido por Vossas Excelências. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor advogado. Com a palavra, o ministro embargador relator. Senhor presidente, em nome de quem cumprimento os meus pares, senhora Procuradora Regional da República, senhores e senhoras advogados, demais presentes. Senhor presidente, depois de ouvir atentamente as palavras da nobre Procuradora e também dos advogados, eu vou precisar fazer uns ajustes no meu voto. É um voto extenso, são diversos documentos, o processo é volumoso, né? O voto, é claro, está pronto, mas vou precisar fazer alguns ajustes, de maneira que eu vou pedir vista do relator, me comprometendo a trazer na próxima sessão, salvo engano, na semana que vem. Por não, então,
após as manifestações das partes, o eminente desembargador relator pediu vista dos autos para novo reexame, ficando suspenso o julgamento. Resultado parcial. Muito obrigado. Agora vamos para essa pausa aqui, né? Habeas corpus. Mas esse é final, lembra que Lembro. conta o segredo. Vamos para o Seu 3. tá? Obrigado. Número 3 da pauta, desembargadora Daniela Bandeira de Freitas é relatora do recurso eleitoral 600-264-83, recorrente Oberlan Pluvier Gouveia, doutor Afonso Henrique Destre. Recorrida Rosimar Braz dos Santos, doutor Marcos Vinícius Alvarenga Cesário. Advogados. Doutora Afonso, Como? doutor Afonso, o recorrente. E o recorrido? Conseguiu isso, então, 40 centavos. Acho que tem que ficar em pé ali no cantinho. Ah, está lá. Então, com a palavra, o doutor advogado recorrente. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhora desembargadora relatora, demais integrantes desta corte, excelentíssima senhora procuradora eleitoral, serventuários e meus queridos colegas, eu falo aqui pelo recorrente e eu vou precisar trazer um pouquinho os fatos que se sucederam nesse pedido de registro de candidatura para poder abordar melhor a questão que se submete nessa peça recursal. É a segunda vez que esse processo vem a julgamento, porque o magistrado, assim que proposta a ação de impugnação contra o meu cliente Oberlan, no segundo dia do prazo da contestação, profere uma sentença, indeferindo o registro de candidatura. E, ao mesmo tempo que faz isso, extingue a ação proposta pelo impugnante. E é exatamente esta questão processual que, preliminarmente, se submete a Vossas Excelências, é que, obviamente, em razão do indeferimento de ofício pelo magistrado de primeiro grau, o candidato interpõe recurso. E, obviamente, interpõe recurso contra a decisão que, de ofício, lhe indeferiu o registro de candidatura e, por óbvio, não se resigna contra a parte desta decisão que extingue a ação. E se o recorrente candidato impugnado Oberlan não o fez, também não o fez em relação à extinção da ação de impugnação o impugnante. Pelo que esse processo subiu ao tribunal e retornou, alegou-se, obviamente, a nulidade da sentença, porque proferida no segundo dia do prazo da contestação, a partir do voto de Vossa Excelência relatora, o processo retorna. Só que quando isto acontece, e é isto que se alega como preliminar, quando isto acontece, quando o processo, num primeiro momento, numa primeira vez, numa primeira oportunidade, é submetido via recurso a este tribunal, que determina o retorno dos autos à primeira instância, porque nula a sentença, a este tempo, por óbvio, aquela decisão lá de trás que determinava a extinção da ação de impugnação já tinha transitado em julgado, porque não objeto de recurso pela parte interessada. Quem? O impugnante. O impugnante, repito, não interpôs recurso contra aquela decisão que extinguia a ação. A ação está extinta, e já está extinta desde lá de trás, porque contra isso não se recorreu. E hoje, qual é a situação que o recorrente, ora recorrente, Oberlan, se depara? Ele teve o pedido de registro de candidatura indeferido numa ação já extinta, com trânsito em julgado. Então, é essa questão processual que se submete a Vossas Excelências. A decisão tem que ser reformada, a ação já foi extinta, contra esta decisão não houve recurso, Oberlan não pode ter o registro indeferido numa ação de impugnação cuja extinção já foi decretada por decisão transitada em julgado. Esse fato é intransponível. Quanto ao mérito, disse na ação, e obviamente na sentença, que acolheu todos os argumentos da ação já extinta, que Oberlan seria inelegível porque, ao tempo de seu registro de candidatura, num período muito
anterior a isso, ele seria assessor do então deputado, hoje prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella. E o impugnante junta aos autos inúmeros vídeos demonstrando a atuação de Oberlan e tentando vincular estes vídeos à importância e relevância do exercício dessa atividade de assessor parlamentar no pleito de agora, 2024. O que o impugnante não consegue demonstrar, ou melhor, sequer menciona no primeiro momento, é que todos esses vídeos são datados lá de trás, inclusive quando Oberlan era vereador de São Fidélis. A atividade que o impugnante diz que seria de grande influência e grande relevância no pleito de agora, de 2024, todos eles dizem respeito ao exercício do mandato de vereador que Oberlan exerceu em período lá em 2022. Ou seja, o que se conseguiu demonstrar no mérito é que não há absolutamente nada nos autos que demonstre que Oberlan, nomeado aqui na LERJ, poderia, a partir disso, exercer qualquer influência no eleitorado lá em São Fidélis que pudesse motivar uma inelegibilidade que, ao final, foi reconhecida pela sentença à hora recorrida, e há precedentes nisso. O impugnante traz um precedente, salvo engano, do Ceará, numa situação fática assemelhada, mas com um detalhe importantíssimo, em que ali a impugnada era casada com um deputado que tinha escritório ou consultório naquela cidade, que era a segunda maior cidade do Ceará. E aqui o que temos é um contexto factual diverso, completamente diverso, inclusive com Oberlan sendo adversário do prefeito lá de São Fidélis. Ou seja, tudo que se tem aqui é a mais absoluta demonstração, ou melhor do que isso, a não demonstração de que um mero cargo de assessor parlamentar aqui na cidade do Rio de Janeiro, na capital, poderia exercer qualquer influência numa candidatura ao mandato de vereador em São Fidélis. São essas questões que se põem a Vossa Excelência, a questão preliminar já aqui exposta, já enfadonhamente até, e a questão de mérito, a absoluta desimportância, com vários julgados, a julgado, inclusive, trazido aos autos, se não me engano, do TSE, certamente, que demonstra que não necessariamente um cargo exercido numa outra cidade remete à inelegibilidade de um candidato que pretende exercer o mandato, pretende participar do pleito em outra cidade. São essas questões que se põem, que são postas a Vossa Excelência, pelo que se pede o provimento do recurso. Muito obrigado, doutor advogado. Com a palavra, o advogado do recorrido. Senhor presidente, eminente relatora, desembargadores, desembargadora, procuradora regional eleitoral. Em apertada síntese, o caso é de recurso eleitoral contra uma sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente. No primeiro momento, o seu irmão era o candidato a vereador, e em razão do indeferimento do registro de candidatura do seu irmão, que ostentava uma inelegibilidade, houve esse pedido de registro em substituição. No entanto, ele não havia se desincompatibilizado do cargo de assessor parlamentar 1 na LERJ. E aí eu vou primeiro falar da preliminar do recorrente. Com relação à preliminar, de fato, houve uma sentença antes de apresentação da defesa por parte do impugnado. Acontece que essa sentença aqui em julgamento aqui no tribunal, ela foi anulada. E ela foi anulada em sua integralidade, inclusive na parte que ela declarava perda do objeto. Não podemos aqui dar uma nulidade seletiva da sentença ou parcial. Ela foi toda anulada e determinou-se que o processo voltasse com a abertura do prazo de resposta do impugnado. E destacando que a impugnação foi
foi interposta tempestivamente, então não há razão para que ela perdesse o objeto. Com relação ao mérito, o recorrente se debruça em 3 teses. A primeira é a sede física do gabinete do deputado. Ocorre que a prova produzida nos autos é das estações rádio-base do telefone celular do recorrente. E se você olhar os históricos, durante todo o período, ele estava lá em São Fidélis, ele não estava aqui no gabinete do Rio de Janeiro. E ainda que estivesse, a Alerj é um órgão vinculado ao ente federado Estado. A circunscrição é dos 92 municípios. A segunda tese é que o reduto eleitoral do deputado Márcio Canella seria em Belfor Roxo. Também está nos autos uma reportagem em que o recorrente, num veículo de mídia local, faz uma reunião no gabinete do deputado estadual Márcio Canella, e na ocasião dessa reunião, ele fala que está desistindo da sua candidatura a prefeito, a pedido do deputado estadual Márcio Canella, pessoa que eles alegam que não tem qualquer influência política na cidade, mudou o rumo da política local, e aí lança a candidatura do seu irmão, que naquele primeiro momento seria o candidato a vereador, e sai, assim, num curto período, nomeado a sessão parlamentar 1. Vejam que essa nomeação, logo após ele desistir da sua candidatura, tinha intenção clara de empoderar a candidatura do irmão dele. O que eles não esperavam é que o registro dele seria indeferido. E a terceira e última tese é o curto período que ele teria ficado no cargo. São aproximadamente 4 meses. E aí, se acolhêssemos essa tese, estaríamos inaugurando aqui um novo precedente. Porque se 4 meses não é suficiente, qual prazo é? Ele exerce todas as atribuições desde que empossado. Quanto tempo seria suficiente? E aí teríamos uma enxurrada de ações nas próximas eleições para sabermos qual seria esse período ou um novo requisito na lei, um novo critério objetivo a ser analisado. Com essas razões que pede ao desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de base. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, a ministra esbarradora relatora. Obrigada, presidente. O voto já foi disponibilizado no sistema, eu vou seguir aqui pela emenda. A alegação, quanto a preliminar, a alegação de trânsito em julgado da sentença, anteriormente prolatada pelo juiz de origem, na parte em que declarou a extinção da ação de impugnação sem resolução do mérito, por perda do objeto, não merece acolhimento. O próprio recorrente, no recurso interposto em face da sentença anterior, postulou o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura do prazo para contestação na ação de impugnação de registro. Acolhendo o pedido recursal, essa egrégia corte anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o devido processamento e julgamento do mérito da ação de impugnação, com a reabertura do prazo para apresentação da contestação. Não houve interposição de recurso contra o referido acórdão, o qual transitou em julgado. Desta forma, não pode o recorrente agora postular em sentido diverso da decisão transitada em julgado que acolheu justamente o pedido por ele formulado no recurso anterior. Tal postulação não só ofende a coisa julgada, como também configura inadmissível comportamento contraditório, venire contra factum próprio. No mérito, o juízo de origem deferiu o registro de candidatura do recorrente em razão da ausência de desincompatibilização pelo prazo legal. Para concorrer a cargos eletivos, os servidores ou empregados públicos têm o dever de se desincompatibilizar com antecedência de pelo menos 3 meses em relação à data do pleito, conforme dispõe a Lei Complementar 64 de 90. O recorrente foi exonerado do cargo de assessor parlamentar em 30 de agosto de 2024, ou seja, fora do prazo legal, em inobservância ao disposto na Lei Complementar já mencionada. Não assiste, portanto, razão recorrente a afirmar que não estaria sujeito ao cumprimento do prazo para desincompatibilização, tendo em vista que sua atuação como assessor parlamentar durou apenas 4 meses e que estaria lotado no gabinete de deputado estadual em local distante do município de São Fidélis. Não há exigência legal de permanência mínima no cargo para que seja necessária a desincompatibilização, o que a lei impede ao exercício do cargo em determinado período antes das eleições, a fim de que não se possa ser utilizado para favorecimento do candidato na disputa, independentemente de quanto tempo o candidato ocupou o cargo antes disso. A abrangência territorial e política dos cargos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não se restringe ao município onde está sediada.
A atuação política dos deputados estaduais, consequentemente, as atividades de seus assessores, possui evidente influência em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, em razão da votação de projetos de lei de interesse de todos os cidadãos e todos os municípios do Estado, incluindo emendas impositivas que destinam recursos orçamentários aos municípios, além da influência política que o cargo eletivo confere ao seu ocupante e aos seus assessores. Assim, a atuação do recorrente como assessor parlamentar não se restringia a um município específico, mas abrangia toda a circunscrição do Estado do Rio de Janeiro, precedentes do egrégio TSE mencionados no voto. O local onde o recorrente efetivamente exercia suas funções não é relevante, visto que a área de abrangência e, por consequente, a potencial influência do cargo ocupado por ele que determina a necessidade da desincompatibilização. Não obstante, as provas produzidas no curso do processo conduzem à conclusão de que o recorrente, ao menos em uma parte do tempo, exercia, sim, suas funções no município de São Fidélis. Além disso, consta dos autos a notícia jornalística relativa à publicação efetuada pelo próprio recorrente nas redes sociais, na qual ele informa que deixou de se candidatar ao cargo de prefeito de São Fidélis para apoiar um outro candidato, a pedido do deputado estadual do qual foi assessor, o que indica, sim, a influência do referido deputado na política municipal de São Fidélis e, por consequente, que a atividade desenvolvida pelo recorrente à época não era indiferente para a determinação do afastamento. O fato de que o candidato, portanto, apoiado pelo recorrente, não se elegeu em nada altera esta conclusão. Então, presidente, eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento do recurso. Como voto? Muito obrigado, desembargadora relatora, que nega provimento ao recurso. Desembargadora Tatiana, como vota, Vossa Excelência? Acompanho o relatório. Desembargadora Kátia, Também acompanho, senhor presidente. desembargador Rafael, Correlatora, presidente. desembargador Peterson, desembargador Ricardo. Com a relatora. Resultado do julgamento, a unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Conjunto, julgamento. São 3 processos em conjunto agora. São os números 4, 5 e 6 da pauta. O desembargador Rafael Estrela é o relator do recurso eleitoral 600-632-69, em que é recorrente Vladimir Barros Assede Mateus de Oliveira, Dr. Bruno Azeredo Gomes, recorrida Campos Pode Mais, doutora Geisa Tostes Fábia. O número 5 da pauta é o 600-622-25, são as mesmas partes, e o número 6, também as mesmas partes, recurso eleitoral 600-620-55. Há advogado presente? Sim, Excelência. Pelos Os recorrentes. recorrentes. Isso. Senhor presidente, Por nome. se o senhor me permite, eu estou encaminhando o voto pelo provimento dos 3 recursos nas 3 ações. Então, se houver necessidade, a senhora fará a sustentação, pois não, doutora? Com certeza. Obrigada. A palavra, desembargador relator. Pois é, senhor presidente, estou aqui encaminhando o voto pelo provimento dos recursos para reformar a sentença que condenou o recorrente por propaganda irregular e também afastando a multa imposta. Nas 3 situações, não ficou efetivamente comprovado, né, o período em que houve os vídeos em que foram capturadas as imagens e houve a elaboração do vídeo, e o TSE já tem jurisprudência consolidada de que se admite o uso de bem público para a gravação de propaganda eleitoral se o local for de livre acesso a qualquer pessoa, incluindo os demais candidatos que disputam o pleito, e se não houver interrupção do serviço público, obstáculo ao desempenho regular das atividades e se a captação da imagem for sem encenação, o que de fato ocorreu, e que todos esses locais eram locais de fácil acesso, qualquer pessoa poderia estar presente, de maneira que eu estou encaminhando o voto dos 3 recursos pelo provimento. Muito obrigado, desembargador relator, que dá provimento ao recurso. Desembargador Peterson. Desembargador Ricardo. Desembargadora Daniela. Também, presidente. Desembargadora Tatiana. Acompanho, presidente. Desembargadora Kátia. Também, presidente. Resultado do julgamento, a unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso nos 3 recursos, né? Agora é o... Não mantenho os 2. O outro é o segredo de justiça. Os 2 na pauta. Né?
Ah, o 7 levanta, tá. Então, agora o 7 da pauta é o recurso criminal eleitoral, desembargador Peterson Barroso Simel, relator, recurso 600.00362, revisor desembargador Rafael Estrela, recorrentes Edna Agripina da Cunha, Ministério Público Eleitoral, recorridos os mesmos. Está em segredo de justiça, desembargador relator está tirar. afastando o segredo de justiça. Pois não. Senhor presidente, posso? O Ministério Público vai se manifestar? Sim, está com sustentação, né? Vou fazer sustentação também, em relação só ao meu recurso, né? O Ah, recurso do Ministério Público presente? dele. Ah, ela não está presente? Ah, não, então não. Apenas reitero o ministerial pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo. Com a palavra, eminente desembargador relator. Senhor presidente, recurso criminal eleitoral, delito de inscrição fraudulenta, artigo 289 do Código Eleitoral, conduta típica, ilícita e culpável, perpetrada 4 vezes em datas e locais distintos, suficiência do dolo genérico, materialidade delitiva e autoria comprovadas, inexistência de causa excludente da culpabilidade, dosimetria, pena base fixada indevidamente abaixo do mínimo legal, na observância do artigo 284 do Código Eleitoral, compensação da confissão espontânea com a reincidência, redução da pena intermediária a quem do mínimo legal, violação do enunciado 231 da súmula do STJ, reconhecimento da continuidade delitiva e do concurso material, regime semiaberto, enunciado 269 da súmula do STJ, reincidência, descabida substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos ou pela suspensão condicional da pena, parcial provimento dos recursos. Ou seja, o caso é mesmo de condenação, só que tem que fazer um acerto na dosimetria. Atento ao sistema trifásico, artigo 68 do Código Penal, passa a dosimetria da pena que seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, artigo 59 do Código Penal. Então, fazendo a primeira fase, segunda fase, terceira fase, conforme consta lá do voto, e também considerando a continuidade delitiva e o concurso material em 2 crimes, chega ao total da seguinte forma: dessa forma, a ré deverá cumprir a pena total definitiva de 3 anos e 2 meses de reclusão e 16 dias multa, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, artigo 59.3 do Código Penal, considerando o quanto da pena privativa de liberdade, ainda que a ré seja reincidente, estabeleça o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, na forma do enunciado 269 da súmula do STJ. Em razão da reincidência não ser socialmente recomendável, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivos de direito, artigo 44 do Código Penal, e também não dá para fazer a suspensão condicional da pena na forma do artigo 71.1 do Código Penal. Então, senhor presidente, eu estou votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso ministerial e ao recurso da defesa para condenar Edna Agripina da Cunha pela prática do crime do artigo 289 do Código Penal por 4 vezes na forma do artigo 69 e 71, ambos do Código Penal. Total da pena, 3 anos e 2 meses de reclusão e 16 dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Muito obrigado, desembargador relator, que dá parcial provimento a ambos os recursos. Desembargador revisor, como vota? Relator, presidente. Desembargador Ricardo, Eu acompanho o relator. desembargadora Daniela, Bem, presidente. desembargadora Tatiana, Acompanho o relator, presidente. desembargadora Cátia. Também acompanho, senhor presidente. Resultado do julgamento, a unanimidade de votos, deu-se parcial provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do eminente desembargador relator. Agora o 2 da pauta. Desembargador Ricardo Perlingeiro é o relator do recurso eleitoral 600.650.90, recorrente do trabalho, só começou Dr. Bruno Azeredo Gomes e recorrida Madeleine Farias Rangel Dickmann.
doutora Geisa Tostes Faver Guterres. Advogado? Sem advogado, desembargador relator, tem a palavra, senhor voto. Obrigado, presidente. Propaganda efetuada mediante bandeirada em vias públicas, caracterizada pela aglomeração de pessoas portando bandeiras de campanha. Sentença que julgou improcedente o pedido da multa, por considerar que não ficou comprovada a dimensão superior a 4 metros quadrados do material, não sendo possível equipará-lo a outdoor. A utilização de bandeiras ao longo das vias públicas é permitida desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Não se desconhece o entendimento do TSE no sentido de que o material de campanha, dadas as características, pode configurar propaganda irregular em razão do efeito visual de outdoor, independentemente da sua forma. No entanto, as imagens e os vídeos trazidos na inicial não demonstram que as bandeiras utilizadas na campanha tivessem promovido o impacto equivalente ao de outdoor. Tampouco se verifica a justaposição a gerar um efeito visual único. Material movimentado por colaboradores que eventualmente se encontram em pequenos grupos em pontos esparsos ao longo da via pública. Então, aqui estou negando provimento ao recurso. Muito obrigado, desembargador relator, que nega provimento do recurso. Desembargadora Daniela. Acompanho, Desembargadora presidente. Tatiana. Acompanho, presidente. Desembargadora Kátia. Também acompanho, senhor Desembargador presidente. Rafael e desembargador Peterson. Resultado do julgamento, a unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso. Eu esqueci de informar no começo da sessão, nós tínhamos um processo administrativo em pauta, que era a resolução das sessões de julgamento, mas tive uma informação agora, hoje, que parece, não tenho certeza ainda, que o ministro Barroso prorrogou por mais 180 dias a entrada em vigor dessas novas regras que o CNJ baixou. Então, eu resolvi suspender para ver se efetivamente é isso, depois a gente trata. Tá bom?